hoje lá, Paula? Ah, que legal. Foi legal, foi desafiadora, né? Minha primeira palestra, você acredita? Eu Não nunca tinha acredito. feito. Eu nunca tinha feito. Ah, que show. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Que show. Nossa, muito Foi. legal. Ele me convidou ontem para hoje, sabe? E aí eu tava com vocês lá, um dia eu chego lá. Abrir linhas de É crédito ótimo. para que as empresas possam tentar minimizar o Deixa eu fechar aqui. E as suas lives, Stanley? Eu tô vendo que você tá. Você tem meditado com a gente? Então, eu não tô conseguindo. Eu tenho atendido muita gente lá no Instituto, né? No Gente que Transforma. Sabe o que você faz? Pega da noite ou da manhã, antes de dormir você faz. Ai, boa. São Boa 8 dica. minutos. São 8 minutos só. Então eu faço à noite, porque assim, e aí parece que não tem diferença, mas tem. A que a Dani faz de manhã é para embalar o dia. E a que eu Boa. faço à noite é para embalar o sono. Elas são diferentes. Ah, eu quero do sono. Mas elas são diferentes, tá? Tá. Então, sem a câmera aqui, então você faz, tipo, faz na cama. Sabe assim? Ai, Tipo, que bom. deita, põe ali o celular, faz, desliga, escorrega e dorme. Senta, encosta o Boa. travesseiro assim, faz sentadinha na cama, põe o fone, se de repente, né? Faz. São 8 minutos, 10 minutos, tal, rapidinho. Aí você termina, você desliga e dorme. Boa. É muito vale a pena, muito legal, sabe? Muito legal. Então depois você faz hoje à noite, a hora que Vou fazer sim. você dormir, faz. Aí você me conta, aí você vai. Eu vou te mandar você pode mandar um direct para mim. Provavelmente você vai receber um questionário. Nós também inventei hoje esse negócio, vamos ver se vai dar certo. Eu estou mandando um formulário pelo direct. Vamos ver o que vai dar. Boa. Muito bom. Obrigada a dica. Imagina, vai ser legal, você vai curtir. Vai ser muito legal. Então, tá bom. Então, vou fechar aqui, para você dar atenção para o povo aí. Boa noite, Milton. Francisco. Oi, Selma. Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Selma, acho que o teu... E aí, Milton? Olá, gente linda! Tudo bom, Paula? Tudo jóia. Por aí? Oi?
Como vocês estão por aí? Ah, muito bem. Muito bem, tudo bem. Pleno funcionamento também, ó, estúdio de gravação, dando aula de constelação, fazendo Uau! e tal, coisa que tá doida. Que chique, hein? Quero ver todo mundo lá no grupo do Telegram, hein? Muito bom. Deixa eu... Deixa 15. Pessoal, estão me ouvindo? Certo? Todo mundo bem? Sim. Que ótimo.
Vamos começar. Hoje o encontro é comigo. Tô super, hiper, mega feliz de estarmos juntos hoje. O assunto é super gostoso, que é gente. Hoje nós vamos falar de gente. No encontro passado que nós fizemos, no encontro ao vivo, ainda falei assim, muitas pessoas, né, muitos profissionais resolvem fazer medicina veterinária, ou até mesmo igual a Marina, né, fez faculdade de farmácia para, vou fazer farmácia para não ter que mexer com gente, né, vou fazer medicina veterinária prefiro mexer com bicho que mexer com gente, né. Às vezes a sua situação é diferente, mas aí você pensa, nossa, como é complicado. Deixa eu só entender, deixa eu fazer uma pergunta que eu queria que vocês fossem me respondendo. Ou vocês se desmutam ou colocam ali no chat. Quem assumidamente tem dificuldade de lidar com pessoas? Fala assim, eu não é meu forte. Alex gosta muito. Posso começar a falar? Pode. Eu sou analista de perfil comportamental, então eu sei que eu sou influente, eu sou só influente. E uma das coisas que eu tenho de dificuldade eu não consigo dar bronca, não consigo. Então, eu descobri que isso não é bom. Então, ter conhecido a linha de Losada, né, que é você fazer a quantidade de elogios para depois vir com um puxãozinho de orelha para depois terminar com um elogio, para mim foi algo que me salvou. Porque às vezes eu chamava um funcionário para poder dar, mostrar o que não estava certo e tudo mais, e eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer? Será que ele vai ficar magoado? Porque eu prefiro sair magoada do que magoar o outro. E aí eu descobri que passar a mão na cabeça quando a pessoa faz coisa errada é a pior coisa que pode acontecer, porque você não vai... Então, para mim, isso era uma grande dificuldade que, graças a Deus, eu consegui mais ou menos que resolver. Ainda não está 100%, mas está resolvido um pouquinho. Que bom, que bom. E reconhecer essas dificuldades é muito importante, Solange. Quando a gente identifica alguma fragilidade nossa, isso ajuda a resolver os problemas. Mais alguém? Alex, ainda bem que você gosta, né? Porque no seu ramo, é essencial lidar com gente, né? Tem que saber, inclusive, questão de o falar em público, né? Utilizar até mesmo os próprios movimentos, os próprios gestos, a expressão corporal aí para... Ainda mais ensinando o pessoal, né? A conquistar. Vamos lá. Quer que eu fale, Laura? Oi? Quer que eu fale um pouco sobre isso? Pode falar. Eu acho que tudo resume-se a gente, né? Tudo se resume a gente. Ainda mais na política. Quem vota em você é gente, quem te ajuda a arrumar voto é gente. Você precisa de conexão para você conseguir os pleitos que você pretende, entender a tua... Então, é um aprendizado constante. E quanto mais você entende gente, melhor fica. Porque às vezes você ouve uma determinada postura que uma pessoa tem, se você consegue ter um discernimento melhor, você consegue entender até a situação que a pessoa está, o porquê ela está dizendo aquilo, e você consegue contornar isso até para poder sair de uma situação difícil que muitas vezes acontece. Alex, é tão importante porque assim, nós estamos vivendo uma situação no Brasil que para todo mundo é novo, né? Acho que as pessoas estão participando mais de questões políticas e isso faz com que as pessoas queiram algo novo. E o novo, ele não dissocia o saber você lidar com gente. Lógico, estamos exigindo, né? Eu me coloco no meio, por isso estamos, pessoas com mais capacidade de gestão. Mas isso não significa que não precisa saber lidar com gente. Então, a exigência aumenta cada vez mais. Sem dúvida alguma. Cada vez mais. Vamos lá, a Selma diz que gosta muito. Laura, posso Oi, falar? pode.
Eu gosto muito de mexer também com gente, com pessoas, mas assim, o maior desafio que eu acho é você lidar no ambiente de trabalho quando você tem uma pessoa que é da família. Hoje mesmo eu te passei por uma situação, assim, agora à tarde, que, nossa senhora, sabe quando você sente raiva, mas você se contém, depois você sente culpa, porque às vezes você, não sei, eu acho assim, eu trato bem todas as pessoas que trabalham comigo, todos os meus colaboradores, porém a minha irmã, que é minha gerente financeira, nossa, ela não aceita feedback. Hoje mesmo Jane, olha, estamos todos em casa, home office, então, assim, é muito importante que se alimenta 100% o software, e o iClips é um software de gestão. Então, assim, a forma, como eu falo, eu não sei, parece que incomoda pelo fato de eu ser irmã dela e estar pedindo, né? Tipo assim, você me trata como criança, você não sabe falar comigo. E, nossa, eu fiquei assim, falei, meu Deus. Sabe? Aí eu falei, Jane, quando você estiver legal, eu vou precisar falar com você, porque realmente a empresa, a gente está tomando novas posturas, novas atitudes. Então, assim, eu sei que é um ambiente, assim, que está todo mundo meio à flor da pele, mas, caraca, hoje, agora à tarde, eu falei, gente, eu não sei mais, assim, o que fazer para dar esse feedback para ela, de ser assertiva, sabe, com ela, porque ela não aceita feedback. Aí, termina a ligação, aquela coisa, né? Já pensei em demitir, mas aí problema muito maior se demitir. E aí eu falei, gente, não, Luciano, o que você está sentindo? Estou sentindo raiva. Porque eu me contive, fui bem tranquila, entendeu? Mas depois que passou, eu vi que eu estava com raiva. Aí depois eu percebi, poxa, eu estou com culpa, porque eu estou nessa autoobservação, sabe? E é muito ruim. Selma, é aquela história, não contrate quem você não pode demitir. É bem complicado. E aí tem uma outra questão. Existem aqueles profissionais que são contornáveis e os incontornáveis. O que são os contornáveis? Você foi num lugar, foi mal atendido? Não volta, você é cliente, você não precisa. Foi que seja numa panificadora, não foi bem atendido, não volta. Foi em um outro estabelecimento, a pessoa não foi legal com você, não foi honesto, não vai. Que é o quê? Contorna esse tipo de situação. Agora, os incontornáveis, por exemplo, familiar no ambiente de trabalho, que você não pode tirar, existem vários fatores e a gente entende. É o quê? É buscar estratégia e suportar. E aí é buscar estratégia. Às vezes, você tem que tomar cuidado para não virar ranço. A palavrinha da moda, né? Para não virar ranço. Então, às vezes compensa até mesmo pedir ajuda. Sabe? Vamos falar sobre isso mais para frente. Ok. Olha só, hoje a gente vai falar sobre pessoas e nós vamos falar sobre pessoas no ambiente de trabalho, sobre a gestão de pessoas em si. Existe a parte do saber lidar com gente, né? A questão de relacionamentos e comunicação, e aí envolve família, envolve tudo. Mas hoje a gente vai falar sobre gente no ambiente de trabalho. E que coisa boa é falar de gente, né? Gente, pessoa, ser humaninho, né? Não é fácil, entendemos, compreendemos, mas é muito bom. E existe uma máxima que diz o seguinte: pessoas precisam de pessoas. E, na verdade, esse é o segredo do sucesso. Esse é o segredo, assim, do resultado das organizações. Do grande desempenho das organizações, tudo está centrado nas pessoas. Por que é importante falar sobre gente? Cada vez mais existe uma relação que a gente chama, que é uma relação de interdependência entre pessoas e entre a organização, as empresas, as organizações. Se nós formos avaliar aí ao longo da história como que evoluiu a questão de gestão de pessoas, a evolução foi muito, muito grande em termos de gestão de pessoas em si. No comecinho da história, lá na formação das empresas, por volta do ano de 1900, 1903, como que funcionava tudo isso? Não existia nas empresas um departamento de RH, um departamento de pessoas, um setor de gestão de pessoas. Tinha uma pessoa
que trabalhava ali no ambiente de trabalho. E o que essa pessoa fazia? Controlava entrada e saída de funcionário. Veio para trabalhar? X. Não veio trabalhar? X. E eles tinham uma outra atribuição, que era fazer o confinamento social das pessoas. Ou seja, no ambiente de trabalho, as pessoas elas não podiam ter contato entre elas, elas não podiam ter nenhum tipo de relação, trabalho em equipe, os grupinhos, as panelinhas, não podia. Então, nós passamos por esse momento. E quando a gente avalia essa questão histórica, existe uma relação que é muito próxima, que é entre qualidade e gente. Quanto mais as empresas prezam pela qualidade do produto e pela qualidade do serviço que ela oferece, maior é a necessidade dela dar atenção às pessoas. Seja interno, os seus colaboradores, ou seja externo, que são os clientes. As pessoas, elas fazem parte da estratégia de uma empresa. Elas fazem parte da estratégia. De que forma? Elas influenciam a estratégia de uma organização. Elas implementam a estratégia de uma organização e, na verdade, elas representam uma parte impactante quando a gente diz estratégia da organização. As pessoas, a atenção que foi dando às pessoas dentro do ambiente de trabalho foi evoluindo muito. Na verdade, a relação e o tratamento do colaborador, das pessoas dentro do ambiente de trabalho, ele foi se solidificando, principalmente quando a gente faz esse comparativo entre qualidade. Teoricamente falando, nós dizemos que nós estamos vivendo na era da informação, que na verdade é muito mais era da ação. Hoje, o mundo é cheio de incerteza, repleto de mudanças, completamente tecnológico, mas tudo depende das pessoas. Cada vez mais, o ambiente de trabalho, ele se volta para as pessoas. Cada vez mais as empresas, elas precisam de gente, elas precisam das pessoas. A gente vê casos aí na mídia de empresas que tiveram sérios problemas no que diz respeito à moral, por causa de uma pessoa, por causa de um colaborador ou de outro. Então, nós precisamos dar atenção para as pessoas. Na mesma proporção que uma pessoa com uma ideia dentro da empresa, ela melhora o trabalho em equipe, ela melhora os resultados, ela consegue estimular os outros a produzir um produto com mais qualidade, eles se comprometem, a mesmo estando em casa nessa época que a gente está vivendo, a fazer tudo bem feito. Também tem o contrário. Também tem aquele que não ajuda, que não colabora. E a gente não pode fazer vista grossa nesse momento, né? De achar de romantizar as pessoas e falar, não, é tudo lindo, tudo perfeito e todo mundo contribui. Acho que nós precisamos ser bem realistas. Não é só elogio, né, Solange? Não é só elogio. Não é. E muitas pessoas, muitos líderes, eles têm justamente essa dificuldade. Por quê? Acho que porque acredita demais, né? Romantiza. Se a gente puder usar uma expressão, romantiza. Nós precisamos sempre falar de gente. Sempre, sempre, sempre é importante nós falarmos sobre as pessoas. No começo, eu fiz a pergunta, né? Tem pessoas, né, igual a Marina admitiu, olha, eu resolvi fazer farmácia porque eu não queria lidar com gente. Pode ser que você tenha pensado isso em algum momento da sua carreira. Eu vou fazer isso ou vou seguir determinado caminho para mexer o mínimo possível com pessoas. Mas pode ser que você saiba que hoje você precisa de tomar um posicionamento diferente com relação à gestão de pessoas, porque o seu ambiente de trabalho, ele está te exigindo disso. Pode ser que você seja até bom em lidar com gente, mas sabe que precisa melhorar. E pode até mesmo você pensar, por que eu tenho que falar sobre gente? De repente, você tem uma pessoa muito boa na sua equipe, que você está correndo risco de perder e você não quer perder.
Então, eu preciso saber lidar com gente, eu preciso entender questões de gestão de pessoa para manter gente boa na minha equipe, para resolver os conflitos que existem, para melhorar o desempenho, para aumentar o comprometimento dessas pessoas, porque o reflexo de gente, o reflexo das pessoas dentro de um ambiente de trabalho é o resultado. O reflexo da participação dessas pessoas dentro de uma organização é o resultado. Então, nós precisamos cada vez mais falar sobre isso, falar sobre gestão de pessoas, sobre gerir pessoas, como que eu cuido de gente. Eu vou separar esse nosso momento em 2 pontos. Primeiro, por que que nós temos dificuldade em lidar com pessoas? Porque se a gente for pensar, a quantidade de pessoas que reclamam de lidar com gente é muito grande. Hoje, avaliando as empresas como um todo, atendimento ao público é uma situação crítica em vários segmentos. Desde a pequena empresa, desde o microempreendedor até as grandes empresas. Nós temos problemas sérios com relação a isso. A gente tem problema de desempenho em equipe, tem problema em resultado. Nós fomos ensinados a ser tecnicamente bons. Nós nos tornamos profissionais, às vezes faz um curso, faz uma faculdade, mas nós não somos ensinados a lidar com gente. Essa aulinha de resolver conflito, de resolver esses pontos, a gente não teve. E quando a gente fala dessa gestão de pessoas, eu vou fazer 2 abordagens com vocês. A gestão de pessoas, teoricamente falando, o que a metodologia prega de gestão estratégica de pessoas e como que você faz para se tornar um gestor de pessoas. Quais são as competências, quais são as habilidades que você precisa desenvolver para melhorar essa questão de lidar com gente. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo essa tela? Gestão de pessoas no ambiente organizacional? Sim? Ok. Então, olha só. Quando nós falamos sobre gerir pessoas, gestão de pessoas, a gestão estratégica de pessoas, ela dividiu esse processo de cuidar de gente no ambiente de trabalho em 6 processos. Essa divisão foi feita. E que são esses pontos que nós vamos ver aqui todos juntos. A gestão de pessoas, ela acontece nessas 6 etapas. Então, para você cuidar de gente no ambiente organizacional, pensando você como responsável por uma empresa, responsável por um negócio, você precisa se atentar a esses 6 pontos. Dessa forma, o que a gente consegue fazer? Nós conseguimos abraçar tudo que envolve gente no ambiente de trabalho. Então, olha só, primeiro, agregar. Ou seja, estou trazendo gente para dentro da empresa. Abriu vaga, vou fazer uma nova contratação, preciso de trazer gente para trabalhar no meu ambiente de trabalho. Uma coisa que eu sempre falo, sempre. Contrate pessoas e treine profissionais. Não contrata o profissional para você treinar a pessoa, gente. Isso nós precisamos de ter muito forte com a gente. Valores da empresa e os seus valores pessoais. Então, na hora de trazer alguém para trabalhar no seu ambiente de trabalho, avalia a pessoa, avalia o ser humano, avalia as competências que são pessoais. É importante conhecimento técnico, com certeza. Não estou falando que a capacidade profissional, que as competências profissionais não são importantes. Só que é muito mais fácil você pegar um cara honesto, gente boa, agradável, que vai vestir a camisa junto com você e treinar ele em uma habilidade, em um sistema, do que você pegar um cara que sabe mexer em sistema igual ninguém, mas não é pontual, mas não é comprometido,
mas é aquela pessoa que faz intriga. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Quando você for trazer alguém para o seu ambiente de trabalho, olha só, quem eu quero que faça parte do meu time? Competências pessoais e competências profissionais, elas são importantes. Mas tentem priorizar as competências que são pessoais, principalmente os valores. Aí, olha só, isso quando a gente fala de agregar, vou trazer gente para o meu time. Olha com carinho e avalie o que você precisa, o que a sua empresa precisa. Quais são os conhecimentos, quais são as habilidades, quais são as competências dessa pessoa. Avalia tudo, gente. Tenta olhar tudo. Aplicar. O que é aplicar? Trouxe a pessoa para trabalhar dentro da empresa, jogo ela, solto, vai, se vira. Não. Aí você pega a pessoa e coloca no lugar certo. Uma pergunta que constantemente o gestor ele precisa fazer. Vocês, enquanto chefes de uma empresa, vocês, enquanto empresários, vocês, enquanto profissional que vai lançar a carreira de empreendedor, de palestrante, que vai se lançar no mercado como dono do seu negócio, primeiro, as pessoas elas estão no lugar certo, porque nós precisamos de ter a pessoa certa no lugar certo. Ela foi instruída, como que a função dela contribui no todo? Será que aquela pessoa que está fazendo atendimento home office, hoje, nessa realidade, ela sabe o quanto essa função dela, o quanto o comprometimento dela vai impactar no resultado como um todo? Essa é uma outra informação que nós precisamos avaliar. Esse é um ponto que nós precisamos avaliar constantemente. As pessoas estão no lugar certo e elas foram instruídas sobre o que fazer, como fazer e principalmente a contribuição dela no resultado como um todo. Aí nós vamos para o outro processo da gestão de pessoas que diz o seguinte: recompensar. O que significa recompensar pessoas? Nós precisamos pesar o seguinte: as recompensas, elas são financeiras e não financeiras. É muito importante a gente ter isso em mente, porque não sei se vocês sabem, eu estava até conversando com a Paulinha, eu dou aula na faculdade, no curso de administração. Nos primeiros anos do curso de administração, quando a gente fala assim, olha, salário não é fator motivacional, primeira coisa que os alunos fazem, como não? Salário é o maior fator motivacional. Não é fator motivacional. Por quê? Se você tem uma pessoa que está lá no seu ambiente de trabalho, está desmotivado, não está contribuindo, está fazendo corpo mole, reclama de salário. Quando aí a Selma vai lá e, não, tá aqui, ó, Paulinha, vou te dar um aumento de salário. Aí naquele mês, o que a Paulinha faz? Ela vai produzir ao máximo, vai aumentar a produtividade dela, vai se comprometer. Passou um mês, o salário já impregnou na rotina dela. E o que vai acontecer no mês seguinte? Ela vai se desmotivar de novo. Por isso que não é fator motivacional, não interfere, sim, com certeza, mas não é o fator motivacional. Enquanto gestor, enquanto dono de negócio, nós precisamos estar a todo momento pensando em recompensas financeiras e recompensas não financeiras. E aí, enquanto gestor, você precisa, sim, fazer um elogio, você precisa, sim, agradecer com relação aos resultados, você precisa de alguma forma recompensar a pessoa pelo trabalho que ela tem feito, pelo comprometimento dela. Então, a todo momento, tem que pensar em como que recompensa a pessoa pelo comprometimento dela. Isso é importante. Quando você cuida dessas recompensas, é uma forma de você estar mantendo a pessoa que é boa no seu ambiente de trabalho. Muitos profissionais, eles mudam de ambiente de trabalho, profissionais bons, não pelo salário. Eles vão muito mais pelas recompensas que não são financeiras, pelas oportunidades de crescimento, pelos benefícios que a empresa oferece, pela oportunidade de se desenvolver. Então, são pontos que nós, enquanto gestores, precisamos estar avaliando.
Um outro processo, quando a gente fala de gestão de pessoas, é desenvolver. Desenvolver. Como que eu posso treinar? Como que eu posso desenvolver as pessoas que trabalham comigo? Primeiro, qual que é o nível de conhecimento que elas têm na função específica delas? Elas precisam de treinamento, elas precisam de desenvolvimento. Como que eu posso fazer para multiplicar o conhecimento? Fazer a gestão do conhecimento dentro de uma empresa é fundamental. E muitas pessoas, elas entram naquela, principalmente de pequena empresa. Pensa assim, mas eu vou treinar um funcionário, quando ele estiver sabendo, ele vai sair e vai trabalhar no concorrente. Isso acontece muito, principalmente em pequena empresa. Eu vou treinar fulano, a hora que ele estiver sabendo, ele vai trabalhar no concorrente. Só que é muito pior você não treinar e a pessoa continuar trabalhando com você. Isso é o mais difícil de tudo. Então, enquanto gestor, você precisa avaliar o nível de conhecimento do seu time. No que eles precisam se desenvolver? O que eles precisam saber? O que eles não sabem? Como que você pode multiplicar esse conhecimento? Como que você pode transformar esse conhecimento e replicar para toda a organização? E aí nós passamos para a fase de reter pessoas. Como que a gente mantém gente boa no time? Como? Porque tem aquele profissional que ele é muito bom e você corre risco de perder ele. O que você faz para manter ele no seu ambiente de trabalho? Aí entra questões de qualidade de vida, entra questões de recompensar. São as recompensas financeiras, as recompensas não financeiras. É estimular a pessoa para contribuir com o resultado. São todos esses pontos que fazem com que você mantenha gente boa no seu time. Uma pessoa, ela faz muita diferença no ambiente de trabalho. Ela faz muita diferença, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. E nós precisamos manter essas pessoas boas no ambiente de trabalho. E aí nós vamos para outra fase da gestão de pessoas, que diz respeito a acompanhar. Você, enquanto gestor, precisa acompanhar o desempenho de quem está ali no operacional, de quem é seu parceiro, de quem é seu líder. Tem que fazer uma avaliação de desempenho. Precisa avaliar o desempenho dessas pessoas, desse seu time. E quando nós falamos sobre essa avaliação de desempenho, é importante, extremamente importante, a questão do feedback. Na outra aula, o Jonas falou um pouco para a gente sobre feedback. E nós precisamos construir essa questão de feedback. O feedback, ele precisa se tornar um hábito, ele precisa virar uma cultura dentro da empresa. E muitos profissionais, eles erram sem saber que estão errando. Eles erram sem saber por que estão errando. A quantidade de gente que trabalha semanas, meses, chega numa sexta-feira, o dono da empresa, ou gestor, ou líder, chega a ele e fala assim, olha, a partir de segunda-feira você não faz mais parte do quadro de trabalho da empresa, você está desligado. Muito obrigado. A pessoa olha e fala, mas por quê? Cai como se fosse uma bomba no colo. Mas por quê? Peraí, eu estou sendo desligado e não sei por quê. Às vezes é uma pessoa chata, que cria conflito, que não entrega resultados, ou que dedica muito tempo em funções que não agregam para a empresa. Só que ninguém chegou para ele e falou assim, olha, o caminho não é esse. Não é por aí. As pessoas estão reclamando de estarem próximas de você. Você não está contribuindo com o resultado. Gente, eu falo para vocês o seguinte, um líder, um gestor, quando ele consegue dar um feedback direto e justo, é o melhor líder que tem. Porque às vezes muitas pessoas não têm coragem de falar o que precisa ser feito, o que precisa ser dito. Não tem coragem de dizer o que realmente a pessoa precisa mudar. Às vezes um feedback, ele salva um profissional. E mais do que isso, interfere numa equipe, interfere no resultado de uma empresa. E nós ficamos temerosos, né? Como que eu vou falar? Como que eu vou chegar para a pessoa e falar que os colegas estão reclamando? Como que eu vou falar que o resultado não está bom? É preciso, é importante a gente desenvolver isso que nós chamamos de cultura de feedback.
voltar aqui. Saiu a tela, né? Então, olha só. Quando nós falamos sobre essa gestão de pessoas, gente, eu estou falando para vocês teoria mesmo. Isso é o que a gestão estratégica de pessoas, ela defende, que são esses 6 processos. Eu tenho que, quando um gestor, ele decide dar atenção às pessoas no ambiente de trabalho, não que ele vá fazer isso, não que seja ele aplicar esses 6 processos, mas ele precisa que a atenção da organização ela esteja voltada para todos esses pontos. Primeiro, agregar. Eu tenho que direcionar a atenção para quem que eu estou trazendo para dentro da organização. Pode não ser você que faz as contratações, que faz as entrevistas, pode não ser você que vá escolher, mas é muito importante ter definido quais são as competências pessoais e profissionais que você espera dessas pessoas e principalmente quais são os valores. Lembre-se, gente, é mais importante você contratar pessoa e treinar profissional do que você treinar um profissional e tentar desenvolver pessoa. É mais complicado. Trouxe uma pessoa nova ou tem alguém no ambiente de trabalho, peraí, a pessoa certa está no lugar certo, ela sabe qual que é a função dela, ela sabe o que ela precisa fazer, ela sabe qual que é as atribuições e as responsabilidades dela perante o resultado final. Às vezes a pessoa está trabalhando, mas ela não sabe que aquela função específica dela vai interferir lá no resultado final. E nós precisamos de direcionar essa atenção. Atente-se a como essa pessoa está sendo recompensada. Lembre-se, é importante recompensa financeira e recompensa não financeira. Quais são os benefícios? Quais são as recompensas que você está dando para essa pessoa em troca do trabalho dela? Desenvolver. O time está treinado, tem alguém que precisa de mais treinamento, de mais desenvolvimento. Como que você pode pegar o conhecimento de uma pessoa e multiplicar para os demais? Reter pessoas. O que eu faço para manter gente boa no meu ambiente de trabalho? Como que eu faço para manter no meu time aquelas pessoas boas? Como que está o clima de trabalho no ambiente? E é papel do gestor também perceber isso. Como que está o clima no ambiente de trabalho? As pessoas estão trabalhando com comprometimento? Elas estão mais engajadas ou não? O clima está ruim, está pesado, não está legal. E acompanhar pessoas. Avalia constantemente o desempenho, se está fazendo certinho a função, se está cumprindo o procedimento. E feedback. São pontos que são super importantes. Só que, além desse processo de gestão de pessoas, isso é teoria de gestão estratégica de pessoas, que é super importante. Quando o assunto é gente, nós precisamos nos modernizar o mais rápido possível e a gente precisa se tornar gestor de pessoas também. Nós precisamos desenvolver essas competências e eu preciso me tornar uma gestora de pessoas. O que é que eu preciso fazer? Quais competências eu preciso desenvolver? Justamente para ser esse gestor, para ser a pessoa que sabe lidar com gente. Primeiro ponto, super importante, goste de gente. Você precisa gostar, sim, de gente, gostar das pessoas. Gostar de quem está ali, de quem faz parte do seu ambiente de trabalho, mostrar atenção para com essas pessoas. Gente, é muito importante você demonstrar isso de forma genuína, não de forma forçada. Estou forçando a barra no ambiente de trabalho para mostrar que eu gosto, que eu sei lidar com pessoas. Uma mudança pequenininha a cada dia que você vai fazendo, justamente para mostrar o quanto você se importa. É muito importante para o gestor de pessoas ele mostrar que ele gosta de gente, que ele se interessa pelas pessoas que fazem parte do ambiente de trabalho dele. É extremamente importante. Você se interessa pelas pessoas que fazem parte do seu ambiente de trabalho. Mostre isso para elas. É preciso você identificar ali no seu ambiente de trabalho, quando a gente fala goste de gente, conheça as pessoas que trabalham com você. O que motiva elas? Quais são os sonhos? Quais são os objetivos profissionais que elas têm? O que você pode fazer para ajudar com que essas pessoas conquistem os sonhos delas,
O que você pode fazer para que essas pessoas conquistem os objetivos delas? O que cada pessoa da sua equipe tem como objetivo pessoal? O que cada pessoa tem como objetivo profissional? Avalie o que cada um tem de bom, o que cada um tem de ponto que precisa ser desenvolvido, que precisa ser melhorado. As pessoas, elas estão no lugar certo? Elas estão fazendo o que realmente elas são boas para fazer? E outro ponto que é importante avaliar: com quem fulano trabalha melhor? Se a gente for avaliar dentro de um ambiente de trabalho, a Leila, ela trabalha melhor junto com a Thelma, ela trabalha melhor junto com a Selma? Porque tem isso é uma avaliação que nós fazemos e que pode estimular o trabalho dentro dos ambientes. Um outro ponto que é importante: as pessoas que trabalham com você, elas reagem melhor diante de metas e diante de desafios, ou diante de autonomia e diante de responsabilidade? Aí, Selma, é um ponto que você pode avaliar da sua irmã. Ela vai reagir melhor e ela vai contribuir com você se você passar uma meta para ela e um desafio, ou ela vai contribuir mais se você der autonomia? Porque na sua situação, tudo vai ser estratégia de relacionamento. E aí você precisa avaliar. Avalie em duas situações diferentes. Passa para ela uma meta. Olha, sua meta para essa semana é isso. Essa é sua responsabilidade. E passa para ela. Você definindo qual que é a meta dela. E uma outra circunstância que você pode testar é você dar autonomia para ela. Fala, nós estamos com este problema. Resolva. E dá autonomia para ela resolver o problema. Então, são pontos que você pode avaliar como que ela vai reagir e como que ela vai contribuir. Se é você estipulando meta ou se é você dando autonomia para ela. São pontos que você pode avaliar. Tem gente que tem aquele colaborador que você precisa direcionar para ele. A sua meta é essa. Já tem aquele que você fala, esse é o problema. O que você acha? Qual que é a sua ideia? Qual que é a sua sugestão? Você precisa direcionar de uma forma. E quando a gente fala assim, goste de gente, se interessa por sua equipe. Avalie cada um individualmente. No que eles são bons, no que precisa se desenvolver, quais são os pontos fortes, o que eles precisam, quais são os objetivos deles, o que você pode contribuir com cada objetivo pessoal, com cada objetivo organizacional deles. Esse é um ponto, gostar de gente e mostrar de forma genuína que você está interessado pela equipe. Para lidar com gente também existe um segundo hábito, que é criar o hábito de reconhecer. Quando você reconhece o trabalho, quando você reconhece o esforço da pessoa, isso eleva a satisfação das pessoas no ambiente de trabalho, aumenta o engajamento e cria um clima agradável. Tudo isso quando você reconhece o esforço e que você reconhece o trabalho da pessoa. E existem várias formas de você fazer isso, desde um e-mail copiando todo mundo, ou um e-mail individual. Muitas empresas colocam a placa de funcionário do mês, né? E tem gente que não dá valor naquilo. Se soubesse o quanto aquilo pesa, porque existem as mais variadas realidades e as mais variadas situações. Aqui tem as pessoas que têm os profissionais que são líderes de empresa. Entre vocês, tem aqueles que são proprietários de empresas, tem aqueles que são palestrantes e vão dar palestra dentro do ambiente de trabalho, e tem vocês também que são donos do seu negócio de palestra, que vai ter um determinado momento que você não vai conseguir fazer tudo sozinho, que você vai precisar de gente para te ajudar. E quando nós falamos de trazer gente para a nossa equipe, para o nosso ambiente, as pessoas elas precisam desse reconhecimento.
Quando você cria essa cultura e esse hábito de reconhecer o trabalho das pessoas, o próprio ambiente de trabalho, ele se movimenta. Porque cada vez mais as pessoas, elas querem contribuir com ideias e com sugestões. A Solange falou ali o livro do Davidson Decifre. Decifre e influencie pessoas, da editora Gente. Excelente para ajudar a identificar o perfil de cada colaborador. Boa sugestão, Solange. Decifre e influencie as pessoas, da editora Gente. Outro ponto, quando nós falamos de pessoas. Implante a cultura do feedback. Quando as pessoas sabem o que está acontecendo na empresa, como que está o desempenho delas, isso tudo cria uma relação de confiança. E essa relação de confiança, ela vai gerar automaticamente mais comprometimento e vai fazer com que o ambiente se torne cada vez mais agradável. Nessa fase agora, mais do que tudo, as pessoas precisam deixar claro para o colaborador o que está acontecendo, por mais que não tenha nada definido. É mais fácil você chegar e falar, olha, a situação está crítica, a gente não sabe como que vai ser, como que será resolvido. É muito melhor do que você não fazer comentários e a pessoa fica imaginando. Diminui o comprometimento, diminui o engajamento. O medo, ela trava a pessoa. Então, é importante você posicionar, você criar essa cultura de feedback, tanto do que está acontecendo na organização, quanto do desempenho de cada pessoa. Aí, de novo, a quantidade de pessoas que são desligadas sem saber por quê. Eu não sei por que eu saí da empresa, trabalhei, simplesmente meu chefe chegou sexta-feira e me mandou embora. Peraí, mas ninguém nunca falou nada? Ninguém nunca fez um comentário? Às vezes são pontos fáceis de se resolver. Isso exige muita coragem e muita força do gestor de pessoas e do líder. Porque é muito fácil você passar a mão na cabeça. Agora, você chegar para a pessoa e falar, aqui não tá legal, você precisa melhorar. Você precisa ser mais pontual, você está entregando relatório com erro, ou você está fazendo brincadeiras desagradáveis no ambiente de trabalho que está incomodando as outras pessoas. O seu comportamento está sendo chato, ninguém está gostando de trabalhar com você. É duro, mas você pode estar salvando um profissional, você pode estar salvando mais do que isso, você está contribuindo com o desenvolvimento de uma pessoa. Então, tem que criar essa cultura do feedback, tem que ser um feedback direto. A Solange ainda falou do método que ela aprendeu. O Roberto, ele sempre utiliza na equipe o seguinte, que bom, que pena e que tal. Feedback da equipe, nós que trabalhamos na equipe do Instituto Gente, nossos feedbacks são que bom, que pena e que tal. É a sequência do que a gente segue. Então, por exemplo, terminou aqui o nosso encontro. Aí, senta eu e Paulinha. Feedback, por favor, sempre. Terminou a aula, o que vocês acharam da aula? Então, quem tá mais tempo já sabe, sempre manda que bom, que pena e que tal. Teve reunião, teve alguma mentoria, que bom, que pena e que tal. Constantemente, para quê? Que bom, me diz o que é que você gostou, o que tá legal. Que pena, o que não tá bom, o que precisa ser melhorado, que tal. Então, se você vai chamar uma pessoa, Selma, vamos lá te dar o exemplo de novo. Reforça aquilo que a sua irmã tem de bom. Por quê? Ela tem suas qualidades, ela tem seus pontos positivos, ela tá te ajudando há quanto tempo, ela domina. Então, reforça, até mesmo para te ajudar nessa relação entre vocês duas. Então, faz uma listinha. Que bom, faz uma lista. Que pena. Que pena que às vezes você se revolta com a minha autoridade. Que tal se a gente começar a conversar sobre isso? Que tal se a gente instituísse algumas reuniões? Que tal se a gente não levasse para o lado pessoal? Tenta fazer dessa maneira. Outro ponto importante quando a gente fala de lidar com gente aprenda o tempo todo. Nós não fomos ensinados a lidar com gente. Nós não somos ensinados a lidar com gente. Não sabemos lidar com gente.
E nós precisamos, vocês enquanto gestores, precisam cada vez mais, constantemente, motivar, liderar e inspirar as pessoas. Constantemente vocês precisam fazer isso. Isso exige que você aprenda. Aprenda a lidar com gente, aprenda a resolver conflito, aprenda a melhorar a sua comunicação e aprenda a aceitar feedback também. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito e nós precisamos melhorar continuamente. Não sei se todos aqui estão fazendo ou psicologia da liderança. Quem está fazendo? Não? Então, assim, quem está fazendo psicologia está simplesmente apaixonado no curso, que a cada aula é assim, a equipe, Roberto, Arthur, e eles estão instigando as pessoas e os profissionais a conhecerem mais gente, saber lidar, e está ajudando, inclusive, quem tem filho, em relacionamento em casa. A Selma está participando, não é? Só a Selma daqui que está participando? Acho que só. Não me lembro do Alex, nem Douglas, não tem. Tem alguns alunos que estão participando. Então, é importante você se desenvolver, é importante você identificar aquilo que tem de falha e aquilo que você precisa melhorar. Reconhecer as falhas é ponto crucial quando a gente fala de lidar com pessoas e de gente. Uma das características, não apenas do gestor, mas do profissional do futuro, é se tornar um resolvedor de problemas. Nós não podemos empurrar problema para baixo do tapete, principalmente aquilo que envolve pessoas. Tem conflito entre duas pessoas para a equipe? Gente, uma hora a conta chega, tem que resolver. Enquanto gestor de pessoas, tem que colocar, tem que investigar, entender o que está acontecendo e resolver conflitos. Tem que resolver problema, não pode empurrar problema para debaixo do tapete. Uma das grandes características, um dos grandes destaques dos gestores de sucesso, seja gestor de pessoas, gestor de resultados, um dos grandes destaques é a capacidade de resolver problema. É fazer aquilo que ninguém quer fazer. O problema chega, ninguém quer resolver. Ninguém quer resolver um conflito entre duas pessoas da equipe, ninguém quer dar um feedback doído, ninguém quer resolver um problema de resultado na empresa. Peraí, assume, agarra com as mãos, peraí, tem problema, vamos resolver. Quando você empurra para debaixo do tapete e fala, daqui a pouco a gente resolve, daqui a pouco a gente resolve, eu fiz a brincadeira com a Selma. Selma, não deixa virar ranço. Porque se você não resolve a tempo, gente, vira. Se não resolve a tempo, vira. Eu lembro que uma vez tem um médico aqui na Barra, aqui na minha cidade, e ele me pediu para ajudar ele a contratar uma pessoa e demitir a menina que trabalhava com ele. E aí eu fui lá, fui avaliar, fui entender o que estava acontecendo. Poderia ter sido resolvido com um feedback bem dado, com uma conversa ou com uma reunião que fosse quinzenal. Por quê? Era um médico, ele trabalhava numa clínica e ele tinha uma secretária. Isso poderia ter sido resolvido, mas ele ficava com medo. Mas se eu falar para ela que não tá legal o que ela tá fazendo, o que acontece? Eu vou magoar ela. Então, eu prefiro ficar guardando para mim. Então, a agenda estava bagunçada, ela não conseguia marcar os retornos, organizar a agenda dele com retorno e com consulta. Então, bagunçava o atendimento dele. Ele poderia ter chamado e ter dado um feedback claro. Olha, tem cliente que está reclamando com relação a isso e eu não estou gostando disso. Mas ele ficava com medo de magoar ela. E essa situação, ela foi evoluindo a um nível que virou ranço. Ele não conseguia mais trabalhar com ela. Ele não conseguia. Virou uma situação tão complicada que por mais que fizesse reunião, que eu tentasse resolver ali, eles não salvava mais a relação. Aí o que a gente fez? Nós desligamos ela, contratou uma outra pessoa. Isso já fazem 4 anos, a moça está trabalhando com ele.
E quando acontece alguma coisa, e aí eu conversei com ele, falei, doutor, olha, quando acontece alguma coisa, não acumula, não deixa passar. Você precisa falar. E aí eu expliquei para ele do que bom, que pena, que tal, dei a sugestão para ele. Hoje, acontece alguma coisa com a atual secretária, ele espera o final do dia chamar ela e fala, olha, a agenda estava bagunçada. Olha, hoje você dispensou um paciente, sendo que não precisava, era só você ter ligado para ele. E aí ela, um dia eu conversando com ela, ela falando, Laura, essa secretária nova, o doutor não deixa passar nada. Pode ser uma agulha que eu deixei fora do lugar, ele me fala, ele fala tudo. Aí depois eu ainda dei um retorno para ele, né? Falei, nossa, doutor, que bom, né? Ele falou assim, Laura, eu aprendi. E se eu tivesse feito isso com a primeira secretária, não tinha chegado no ponto que chegou. É só eu falar do jeito certo, é só eu pontuar, mas eu não posso deixar passar, porque senão vira uma bola de neve constantemente. E olha só, enquanto gestor, você precisa encarar situações que são difíceis, que são complicadas, mas precisa ser resolvida. Não vai empurrando, resolve. Não é que você tem que chegar a resolver, desligar uma pessoa, é o último estágio, último estágio, quando a gente fala de gestão de pessoas. Existem 6 processos que precisam ser seguidos, teoricamente falando. Mas a gente conversa, tem feedback, tem terapia, se chegar num nível, né? Tem terapia. Então, olha só, existem vários pontos. Tem que dar feedback, tem que treinar, tem que desenvolver, tem que colocar no lugar certo. Eu não estou falando para vocês que precisa resolver as coisas na hora, na lata. Não. Pelo contrário, os problemas precisam ser resolvidos. Mas nem tudo é resolvido no impulso e na hora. E, por último, que eu vou falar para vocês enquanto gestores. Não abram mão de ter reunião com a sua equipe. Não abram mão. Se vocês soubessem o impacto que causa uma reunião num ambiente de trabalho, quando existem reuniões regulares, isso cria um ambiente de expectativa e de comunicação. Se existem reuniões regulares, isso cria uma cultura na empresa que gera expectativa e gera uma relação muito forte de comunicação. As pessoas esperam por aquele momento para que haja essa troca. E até mesmo o próprio feedback, ele vai sendo fortalecido por essas reuniões de resultado. As pessoas precisam entender o quanto a ação delas contribui no resultado final. Gente, eu não estou falando só de grande empresa, não. Eu estou falando, inclusive, do negócio de vocês como palestrante, do negócio de vocês como coach. Se você tem uma equipe que trabalha com você, que seja uma pessoa, você precisa de sentar com ela e avaliar o que foi legal num determinado espaço de tempo, o que precisa melhorar. Vamos lá, que bom, que pena e que tal. Que bom, ó, você está conseguindo me ajudar nos agendamentos, está conseguindo buscar mais clientes, está conseguindo agilizar o meu material. Que pena que às vezes você atrasa, às vezes você dá umas más respostas, às vezes você trata mal algum cliente. Que tal se você melhorar nesse ponto? Que tal se eu te ajudar com um treinamento específico? Que tal se a gente falar sobre um sistema de recompensa, uma participação? Isso é uma forma de você gera um ambiente de comunicação e de expectativa. Isso estimula as pessoas a crescerem. Ok? Pessoal, olha só, lidar com gente é sim muito bom, muito gostoso, muito prazeroso. Pessoas precisam de pessoas. E nós, a cada dia, aprendemos coisas novas sobre esse relacionamento com gente. A cada dia. É constante esse aprendizado. Vocês precisam se desenvolver. Seja como gestor. Estamos falando de um curso de gestão. Mas seja nos nossos relacionamentos pessoais. Nós precisamos desenvolver essa habilidade de lidar com gente. Nós precisamos aprender. Sabe? Nós precisamos também aceitar que nós temos muito que melhorar e muito o que crescer, muito o que desenvolver, quando o assunto são pessoas. Pessoas precisam de pessoas, e no ambiente de trabalho, no ambiente organizacional, mais ainda. Cada vez mais, a qualidade do produto que a sua empresa oferece, a qualidade do serviço que ela presta, ele depende das pessoas.
cada vez mais. Existe muito essa relação e eu acredito sim que todo mundo pode melhorar, eu acredito sim que todo mundo pode saber lidar com gente e cada vez mais tirar o máximo das pessoas aí para contribuir com o resultado de uma organização. Certo? Vamos lá. Alguém tem algum comentário? Quer contribuir com algum ponto? Posso, Laura? Pode! Solange. Então, para mim, assim, a análise de perfil comportamental salvou não só o meu relacionamento profissional com meu marido, que é meu sócio na livraria, como também em casa com a minha filha e com o meu marido em casa. Conhecer sobre o que Marston colocou, né, de dominante, influente, estável, conforme, me fez perceber que cada pessoa tem seu jeito, tem seu perfil. Então, o meu perfil é influente. Eu flexibilizo, eu me adapto ao ambiente, mas eu sou influente. Então, eu quero convencer as pessoas do meu ponto de vista, eu sou uma pessoa extremamente positiva, eu sou uma pessoa que gosta de conversar, gosta de network. O meu marido, ele é estável conforme. Então, ele tem uma necessidade de quê? De ouvir o outro, de se adaptar ao outro. E quando ele fala do conforme, ele precisa de tudo escrito. Então, esse negócio, faz tal coisa, se não colocar o passo a passo para ele fica com aquela cara de ué e não faz. E eu falo, mas isso aqui você já fez. Não, mas me fala, me coloca passo a passo. Aquilo me irritava de um jeito, sabe? Então, chegava pelo Natal, mercadoria, né? Chegava a mercadoria na loja e eu já queria colocar para vender. Não, você tem que dar entrada na nota, você tem que precificar. Pega um outro produto, vende por isso aqui. Então, virava aquela briga, né? E eu odiava o jeito que ele era. Estava quase se separando por eu não entender que ele tinha esse perfil. Quando eu entendi que cada pessoa tem um perfil dominante, e eu fiz o teste com ele pelo CIS Assessment, também é do Davidson, né? E foi um software que mostrou isso, e fiz da minha filha, e fiz o meu, e falei, gente, olha só, e é um relatório que tem 99% de acerto, e que fala como você é, e te dá todas as explicações, que te dá um gráfico, te traz análise e fala, caramba! E aí eu fiz isso com os meus funcionários, né? Eu troquei praticamente quase, assim, eu troquei metade da equipe, porque tinha isso de que eu estava com uma expectativa da pessoa, né? E ela não conseguiria dar o retorno que eu precisava. Hoje, já para eu contratar, eu já avalio também a partir da parte de análise de perfil comportamental e consegui acertar a conversa com isso. Então, a comunicação foi assertiva a partir de entender o perfil comportamental de cada pessoa. E é importante a gente conhecer o outro, né, Solange? A Selma perguntou onde que você fez, quem que fez, como que você fez? Então, eu fiz pela Febracis, que é do Paulo Vieira. O livro do que eu indiquei aqui, que é o Decifre, Influencie Pessoas, do Davidson, é maravilhoso. Ele traz toda a informação que tem dentro do software, só que o que é interessante, como a gente se adapta muito, como a gente busca se adaptar ao ambiente, a gente se flexibiliza, a gente camufla. E o software, por ele ser algo que é extremamente... quando você começa a responder as coisas, você não percebe para onde ele quer levar, porque não tem coisa negativa. Não existe perfil negativo. Não. O que existe é você estar usando aquele perfil de uma forma errada. Então, quando você começa a responder, você é induzido de uma maneira a ser realmente dentro do seu natural. Então, eu não conseguia identificar muitas vezes qual que era o perfil da minha filha. Eu precisei de um relatório para entender o que a minha filha era. E ajuda, então, inclusive, nas relações, né? É interessante. Eu acho que você não está fazendo curso de psicologia, né? Não. Eu fiz essa análise de perfil comportamental, eu fiz pela Febracis. Então, eu fiz com o Davidson e com o grupo da Febracis mesmo. Ah, que legal. A Paulinha, ela também é analista de perfil. Ela faz também. Então aí ela deve saber que realmente é uma guinada, é uma mudança
de vida, de olhar para as Sim. pessoas, é uma coisa E- inacreditável. Não sei se a Laura me permite aqui também. Claro. Quando a gente fala de perfil, é importante na hora do feedback também, porque a gente tem a mania de achar que de tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, só que não, só que cada um é de um jeito. Então, entender o perfil na hora de dar o feedback também é interessante. Então, se você é influente, se você dá um feedback muito calminho, você vai achar que é elogio, e na verdade não é bem um elogio. Então, cada um, por ser de um jeito, precisa receber do jeito que a pessoa entende, né? Então, o seu marido, você não pode ser dura, porque ele, sob pressão, ele também não funciona, né? Então, é muito legal na hora do feedback entender o perfil. Muito legal. E nós precisamos estar constantemente nos desenvolvendo, principalmente naquilo que diz respeito a pessoas. Nós somos ensinados a ser bons profissionais, tecnicamente. Agora, lidar com gente, avaliar perfil, dar feedback, nós não somos ensinados e nós precisamos aprender. Constantemente precisa de ter essa busca. Autoconhecimento é tudo. Ô, Laura, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje vai ter, às 20 horas, começa com... Vai começar com o Jovaci a aula e nós já vamos sair daqui e vamos para lá. Já começou, né? Nós vamos chegar atrasados. Tem que pegar o link, porque eu estou tentando entrar pelo link que eu recebi no Facebook e não está entrando. Pega esse do Whats. Já está ali no grupo do Whats, mas eu mando de novo. Saindo daqui, eu já mando lá. Então, pessoal, olha, brigadão. Eu vou compartilhar o material com vocês depois. Até amanhã, chega lá no grupo. Obrigada a todo mundo. E próxima aula próxima quarta-feira, às 19 horas, temos encontro. Obrigada, viu? Ok. Tchau, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Fernanda e Lucinha, estamos encerrando. Vou mandar o link da outra sala para vocês. Aula do Jovaci.